Olá, eu sou Rodrigo, sou psicólogo, trabalho com cultura de segurança e nesse vídeo quero conversar com vocês sobre a meta de acidente zero ou a meta de limite de taxa de acidente. Você chega numa empresa ou numa instalação industrial e logo vê aquela placa: estamos há 200 dias sem acidente com afastamento. Dá para dizer que essa empresa atingiu a meta de acidente zero? A resposta correta é sim e não ao mesmo tempo. Sim, porque ela atingiu pelos 200 dias para trás. Mas e amanhã? Ela está garantida no patamar de acidente zero? Por esse lado é não. E podemos dizer que essa empresa está num bom nível de segurança só com base nesse resultado? Não. Na verdade, não sabemos nada da cultura de segurança dessa empresa só com base nesse resultado. São comuns casos de empresas ou unidades que tiveram grandes eventos depois de passar vários meses, às vezes anos, sem nenhum tipo de acidente. Um bom exemplo é a plataforma de perfuração Deepwater Horizon, da British Petroleum, que explodiu e afundou lá no Golfo do México em 2010, deixando 11 mortos, 17 feridos e 87 dias de vazamento de óleo no mar. Essa plataforma comemorava no dia do acidente o seu melhor índice de segurança em vários anos. E aí, na investigação que se seguiu ao acidente, se descobriram falhas de gestão enormes, inaceitáveis, tolerância ao risco, prioridades invertidas, omissões, procedimentos não cumpridos e muito mais. Mas o problema é a meta de acidente zero? Não só ela, mas também. Essa meta é inadequada e não promove o resultado que se quer atingir. Vamos ver por quê? Não é porque ela seja impossível de atingir, porque a empresa que a gente usou de exemplo mostra que é possível. Ficou 200 dias atingindo, dia após dia, a meta de acidente zero. Então não é esse o problema. Na verdade, nem tem um problema só, tem vários. Vamos ver. Primeiro, como a gente vê pelo exemplo, a grande maioria das empresas ou das unidades de produção atinge a meta de acidente zero todos os dias. Está lá a placa dos 200 dias sem acidente. Estão atingindo essa meta há 200 dias ininterruptamente. Mas o que isso garante? Nada. O segundo motivo é que não ter acidente é uma meta negativa. Não no sentido de ser ruim, claro que não, mas no sentido de ser a negação de algo, a negação do acidente. A mente humana não funciona bem com metas negativas. É preciso criar mentalmente uma imagem do fato para depois negar ela racionalmente. É preciso imaginar o acidente para depois pensar na sua negativa. Mas aí a imagem já foi criada no cérebro. E inconscientemente a nossa mente se motiva mais por imagens do que por palavras ou razões. O terceiro motivo é que não ter acidente não indica nada que um trabalhador possa fazer na sua rotina. As pessoas não se acidentam porque querem. Tampouco é uma questão de querer não se acidentar. Ou seja, não ter acidente não indica a um trabalhador o que ele deve fazer. O quarto motivo é que uma boa meta deve indicar um horizonte, um ponto a atingir. Uma meta negativa não promove esse efeito. Dizer não vá lá não diz aonde se deve ir. Qualquer outra direção que não seja lá está dentro da meta. Mas tampouco vai se saber quando se chegou ao objetivo, ao destino, porque ele não está definido. E o último motivo é o seguinte: imagine uma empresa qualquer que tenha uma meta de limite de taxa de acidente de um determinado índice num determinado ano. No dia 2 de janeiro acontece um grande evento nessa empresa, infelizmente,
e esse limite é ultrapassado? Como fica a motivação dos demais empregados nos restantes 363 dias do ano, sabendo que a meta do ano inteiro já foi perdida? Com que comprometimento eles vão tratar o tema da segurança no restante do ano? A raiz do problema da meta de acidente zero é que ela parte de um pressuposto muito comum, mas errado. É o pressuposto de que segurança é a ausência de desvios, incidentes ou acidentes. Essa também é uma definição negativa, uma definição pela ausência de algo que se supõe que poderia estar ali. Segurança, para ser um conceito útil, precisa de uma definição positiva. Precisa ser definido em termos de algo que precisa estar presente e não de algo que não deve estar ali. Precisa ser definido em termos do que precisa ser feito e não do que não se quer que aconteça. E dá para definir assim? Dá. Segurança pode ser definida como a presença de barreiras de proteção. Barreiras antes da falha. Elementos que são inseridos no sistema para evitar que a falha aconteça. O design do equipamento é uma barreira. Dependendo dele, um erro do operador que leve a acidente pode inclusive não ser mais possível de ser cometido. O desenho da tarefa também pode colaborar nesse sentido, assim como procedimentos, análises de risco, permissão de trabalho, listas de verificação, sinalização adequada, EPI e, por último, o comportamento do trabalhador. Todos esses são barreiras de segurança. Mas é preciso distinguir entre barreiras mais efetivas e menos efetivas. O design inteligente do equipamento ou da tarefa é sempre a melhor barreira, porque se o equipamento for projetado e construído tendo em vista os modos de falha, podem ser inseridos nele mecanismos que evitem os erros por completo. Um sistema de intertravamento que desligue a máquina ao abrir a tampa do motor é um bom exemplo. Os freios ABS nos automóveis também são um bom exemplo. São dois equipamentos que evitam erros previsíveis, independente de quem esteja operando a máquina ou dirigindo o carro. Agora, é importante ressaltar que nem toda barreira é realmente efetiva. Procedimentos, por exemplo, podem ser efetivos como barreira ou não, dependendo se são bem redigidos e incorporados à prática. Não basta apenas ter procedimentos. É preciso que eles sejam reconhecidos pelos operadores como a melhor forma de fazer aquela tarefa. Análise de risco, listas de verificação, permissão de trabalho também têm problemas de efetividade como barreira, porque dependem de serem bem feitos pelos envolvidos, pelos trabalhadores, no momento da tarefa. Claro que são muito importantes, mas não garantem por si só o resultado seguro. Nesse sentido, é muito importante sempre buscar as barreiras mais efetivas, aquelas que têm maior capacidade de evitar a ocorrência das falhas. Definindo a segurança como a presença de barreiras efetivas, é possível ter mais clareza do que é necessário fazer para se obter uma boa gestão de riscos e um ambiente seguro. Modos de falha, seja dos equipamentos ou das pessoas, são na sua maior parte previsíveis e, portanto, podem ter barreiras estabelecidas para que sejam evitados. A pergunta: o que podemos fazer para impedir que a falha aconteça ou para mitigar os seus efeitos, tem que estar sempre na mente da gente. Além disso, identificar modos de falha e propor barreiras efetivas é um comportamento positivo, identificável, possível de reconhecer e de recompensar nos empregados. Agora, vale dizer que uma empresa ou unidade que utiliza uma definição positiva de segurança não está completamente imune a acidentes, mas ela está muito melhor preparada para evitá-los. E caso aconteçam, está muito melhor preparada para enfrentá-los. Vai imediatamente buscar onde se deu a falha nas barreiras. Não haviam barreiras suficientes? Não funcionaram? Não eram efetivas? Por que não funcionaram?
O que mais deve ser feito para evitar uma recorrência? O direcionamento da ação é claro, é evidente. Sabe-se o que olhar, o que procurar, o que aprimorar. Desse modo, temos uma definição positiva, um horizonte visível e comportamentos possíveis de definir, identificar e recompensar. É por meio desses que vamos promover um ambiente seguro. E um ambiente seguro pode nos levar, por consequência, ao acidente zero. Só que nesse caso, nós saberemos por que chegamos lá. Não vai ser por acaso. Para finalizar, eu gostaria de deixar vocês com algumas reflexões, com algumas perguntas. Como está a sua empresa ou a sua gerência em termos das barreiras de segurança? A sua equipe busca identificar modos de falha e propor barreiras efetivas para que não aconteçam os problemas? Esse é o foco. Essas são as perguntas que a gente precisa ter na mente o tempo inteiro para buscar um ambiente de trabalho cada vez mais seguro. A meta, então, não é o acidente zero. Acidente zero é a consequência da gente atingir a meta, que é ter barreiras efetivas de segurança.